Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a bolha da inteligência artificial, hein? Tem muita gente conversando sobre uma possível bolha na inteligência artificial, que as ações estão sobrevalorizadas, que está acontecendo agora com a inteligência artificial, a mesma coisa que aconteceu no ano 2000, né, com a bolha da .com, né? Também quando a internet começou, era grande novidade na época, você começou a ter um monte de empresas que falaram, não, que nós somos o modelo de não sei o que lá, de fazer bolo pela internet. Aí você fala, pô, que vai fazer bolo pela internet? Não tem lógica isso. Mas só fazendo isso o pessoal conseguia juntar dinheiro, a ação subia e não sei o que lá. Qualquer empresa que tivesse .com, né, que entrasse na internet, o pessoal investia. Isso criou realmente uma bolha, que foi o estouro da bolha.com, que aconteceu em 2000, né, e foi trágico naquela época, né, muita gente perdeu dinheiro e coisa e tal. Mas aquele negócio, o mercado se reajustou, não é que a internet fosse uma má ideia, é que era uma ideia tão boa que todo mundo correu tanto para ela que no final das contas tinha um monte de gente meio merda no meio das pessoas realmente boas, das empresas realmente boas, e um monte de empresa acabou quebrando naquela ocasião, né? E estão temendo que isso esteja acontecendo com a inteligência artificial também. Ou seja, a inteligência artificial é óbvio que é uma coisa ótima, todo mundo já viu que o futuro da humanidade está nisso daí, só que muita gente foi correndo nessa história, e aí, será que vai ter espaço para todo mundo? Será que não tem um monte de iniciativas aí que não é tão boa assim? E o pessoal está temendo que exista uma correção de preços nisso daí, tá? A minha opinião é que não, tá? Mas vamos ouvir o argumento do pessoal aqui sobre essa questão da inteligência artificial. A minha visão é que isso é uma coisa tão disruptiva, a inteligência artificial, eu não tenho dúvida que uma ou outra empresa não vai sobreviver, sempre é assim, sempre existe essa seleção natural de empresas, né, as que conseguem competir, outras não vão tão bem e coisa e tal, então isso sempre vai acontecer, mas assim, eu acho que a gente não tá no clima que tinha nos anos 2000, aquele clima era realmente um monte de empresa que não tinha nada a ver, botando .com, falando que a empresa é de internet, não sei o que lá, para dizer que, né, que tava na onda, e arrecadando dinheiro e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Jaspion, um libertário galáctico, bariátricas para estados obesos e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que o pessoal está criticando é que tipicamente as empresas as ações de empresas ligadas à inteligência artificial e a essa área estão com uma valorização absurda, né? Quando o investidor compara o valor da ação com quanto aquela empresa realmente está rendendo, quanto ela está ganhando dinheiro realmente, simplesmente não faz sentido, né? O caso da Tesla, por exemplo, é um caso clássico desse. O caso da Tesla é uma empresa que hoje ela tem o valor de mercado dela é maior do que todas as empresas de produção de carro do mundo, sendo que, ok, ela é uma boa empresa, realmente vende muitos carros, o pessoal gosta muito do carro da Tesla, mas ainda não é o quanto ela fatura ainda é muito menos do que as outras empresas todas de automóveis, né? E veja, existe uma lógica em empresas de tecnologia terem um valor adicional, porque se você reparar a história do mundo, sempre que tem uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia nova, ela costuma deixar para trás as tecnologias passadas e empresas passadas simplesmente deixarem de existir ou tenderem à irrelevância no final das contas, enquanto aquela empresa passa a dominar sozinha. Então o investimento, na verdade, é uma aposta no futuro. Realmente, o cara que está apostando na Tesla, que está investindo na Tesla, por exemplo, ele acredita que, ele sabe que hoje a Tesla não tem esse valor todo, mas ele está acreditando que ela vai ter um valor, ela está muito bem posicionada para ter esse valor no futuro, né? E isso tem acontecido com muitas empresas ligadas à área de TI, né? A própria OpenAI do Sam Altman é uma empresa muito bacana, ninguém duvida que os modelos deles são ótimos e coisa e tal, mas e como é que eles vão ganhar dinheiro? Qual que é esse... você tem a assinatura que você paga para usar a OpenAI e coisa e tal, mas isso ainda é uma coisa que não tem um modelo de negócio ainda muito bem definido para a inteligência artificial nesse caso, né? E daí, esse é o grande questionamento das pessoas, se não está havendo uma certa bolha nisso daí. Recentemente teve o lançamento do ChatGPT-5, que trouxe um certo fiasco, né? Ou seja, o pessoal não gostou sobre o ChatGPT-5. O ChatGPT 4 é uma coisa fantástica, coisa tal. O ChatGPT 5 seria mais fantástico ainda, mas na verdade não foi essa coisa toda, né? E esse que foi o principal problema. Além disso, o fato de que eles mudaram o ChatGPT 5 para se tornar uma coisa para ter menos interação com a pessoa, né? O ChatGPT 4 conversava com você, ele sugeria perguntas, ele batia papo com você, e muita gente estava usando ele exatamente por isso, e gostava desse tipo de coisa, porque ficava mais fácil de você desenvolver a conversa, né? E chegar no objetivo do que quer que você estivesse fazendo, uma pesquisa, alguma coisa assim. O ChatGPT 5, ele fica totalmente submissivo a você, o que dá a impressão para as pessoas dele ser antipático, vamos dizer assim, né? E o pessoal criticou muito o ChatGPT 5 por isso, e aí a ponto de que a OpenAI ofereceu a opção das pessoas de voltarem para o 4. As pessoas estão preferindo o 4. E aí é uma coisa estranha, porque o cara investiu uma grana, né? O ChatGPT 5 é muito mais caro que o 4 para construir, e as pessoas preferem o 4. Ficou estranho isso, né? Enfim,
O pessoal está colocando essa formação da bolha. Não é só a OpenAI que eles estão falando sobre isso aqui, não, tá? Aqui, ó, a Evaluation Bubble está se tornando burra, está se tornando uma besteira, né? Impressionante, né? Aqui, ó, existem grandes paralelos com a loucura que foi a bolha da .com de 99, foi 99 ou 2000 que estourou a bolha, eu não lembro. Mas foi na virada do ano ali, 98, 99, 2000. Eu lembro dessa época, o pessoal fazia muita brincadeirinha, qualquer coisa que você botasse .com, né? Dizia que estava toda a internet. E aí o pessoal conseguia financiamento, conseguia dinheiro, conseguia investimento, a ação disparava, não sei o que lá, sendo que a maior parte das empresas não lucrava nada, não tinha nada, né? E de certa forma, o que aconteceu naquela época foi justamente um evento de seleção natural. As boas empresas continuaram, o Google continuou. Né? Repara, a maior parte das empresas que a gente tem hoje são depois disso. Né? Facebook surgiu em 2000 e pouco. Né? O Google já existia, mas ele era pequeno nessa época. Depois que lançou, realmente, o YouTube não existia ainda. Né? Então, repara que o que acontece nesse caso, o que aconteceu nesse caso naquela época é mais ou menos o que está acontecendo com a inteligência artificial. Qual que é a lógica? A tecnologia é fantástica. A gente sabe que a internet vai ser uma coisa fantástica. Se coloca lá nos anos 1990, a gente sabe que, caramba, a internet, putz, tem milhares de opções, milhares de coisas que a gente pode fazer, vai ser uma coisa fantástica. Aí o pessoal começa a investir em tudo ligado à internet. Só que é lógico que, né, não tinha ainda muitos modelos. Depois que começaram a surgir os negócios realmente centrados, o YouTube, o Google, o Facebook, Twitter, tudo isso surgiu nos anos 2000 e pouco, né? Então, ou seja, essa é a sensação que o pessoal tá com relação à inteligência artificial, né? Porque naquela época você tinha também, todo mundo sabia que era uma coisa boa, mas tava tateando, apostou em um monte de gente, acabou que a maior parte das empresas quebrou, algumas continuaram, a Microsoft tá aí até hoje, firme e forte, né? Mas a maior parte se deu mal. A consolidação da coisa aconteceu mais adiante. E o temor do pessoal é justamente que a inteligência artificial aconteça alguma coisa similar, tá? A inteligência artificial, ninguém tem dúvida que vai ser uma coisa muito importante, mas de repente o pessoal ainda tá chutando onde é que vai ter o valor nisso daí, onde que isso vai realmente gerar dinheiro, né? Quais vão ser os modelos de negócio sustentáveis nessa área daqui, né? E a minha visão dessa história toda é o que eu falo para vocês. Eu acho que o que está faltando agora é a segunda camada da inteligência artificial. E é isso que eu vejo que é o erro do Brasil de estar apostando em data center, não sei o que lá, de inteligência artificial, que isso é a primeira camada, né? É a inteligência em si. O que é muito mais importante agora é a segunda camada. É você usar essa inteligência artificial para gerar valor para as pessoas, né? De alguma maneira, algum sistema que você faça que ajude as pessoas de fato a resolver problemas do dia a dia, né? É mais ou menos, por exemplo, o que a Tesla faz. A Tesla, ela pega a inteligência artificial, ela tem os carros lá com inteligência artificial, mas ela aplica aquilo, a inteligência artificial para guiar carros. Então é isso que a gente vai ter realmente um uso específico da inteligência artificial, né? O caso de robôs também, é verdade, robôs humanoides, né? Pode ser uma coisa que chama atenção, né? Esse vídeo aqui mostra o caso de um robozinho humanoide que está fazendo trabalho numa fábrica lá na Carolina do Sul. Já há 5 meses que ele trabalha sem tirar dias de folga, coisa e tal, e o que chama atenção é ser um robô humanoide, porque assim, robô em fábrica já tem um monte. Aqui nessa imagem mesmo você vê aqui em cima um monte de robô de fábrica que já existe num monte de lugar mesmo. Mas qual que é a diferença disso daqui? Tá? A diferença é que esses robôs aqui de cima, eles são bem específicos para determinadas atividades. Né? Você até pode programar eles, né, de maneiras diferentes, mas eles são bem específicos. Né? O robô humanoide, ao contrário, a ideia é que ele é bem flexível, ele pode fazer diversas atividades, tal como um ser humano poderia fazer na sua fábrica. Né? E, de novo, com toda a característica de que ele não precisa de descanso, não tem férias, não tem 13º, não tem a coisa toda. Em tese, ele pode interagir em qualquer espaço que hoje um humano interage, então ele pode fritar hambúrguer num McDonald's, ele pode fazer um monte de coisa, né, o robô, né? Então, esse caso aqui é um robô que faz uma tarefa relativamente simples, mas faz muito bem, e já está um tempão funcionando e pode fazer outra tarefa. Ele é flexível, né? Então, assim, é um outro uso da inteligência artificial que é muito impressionante, sem dúvida alguma, né? Agora, o pessoal lembra que esse negócio da bolha.com também teve uma outra característica, né? Porque antes dela acontecer, já teve um monte de gente avisando que ela iria acontecer. O Alan Greenspan falou isso, teve um outro cara aqui também, o Tony Dye, que era um dos principais gestores de fundo de Londres, que ganhou o nickname, ganhou o apelido de Dr. Doom, que ficava o tempo todo falando que não, que vai quebrar, que vai estourar a bolha, que vai estourar a bolha. Acabaram demitindo ele, tirando o cara, porque pô, você fala que vai estourar todo ano, aí uma hora você vai acertar, né? Mas você fala todo ano, não resolve nada, né? E aí ele foi demitido no ano seguinte, teve estouro da bolha mesmo, e aconteceu a coisa toda que ele tinha previsto que iria acontecer. Por quê? Qual que é o problema? O que eles estão falando aqui? O ponto é que a maior valorização das empresas.com aconteceu exatamente no ano anterior à explosão. Então o que o pessoal está com medo? Fala, não, beleza, que vai acontecer o estouro da bolha em algum momento da inteligência artificial? Vai acontecer, mas vai acontecer quando? Porque se eu ficar de fora agora, se eu sair agora dessa bolha, o que acontece? Eu vou perder justamente a melhor valorização que vai ser no finalzinho, né? Que vai ser o momento em que está todo mundo apostando tudo e coisa e tal.
Outra coisa é justamente, se você ficar no ponto da bolha, se ficar no ponto que estoura, aí você perde, né? É um jogo meio arriscado essa história. A minha visão, assim, para quem é investidor, tem toda uma outra visão disso daqui, e eu não sou investidor, não estou dando conselho de investimento aqui, procure canais apropriados para isso, mas a minha visão é que, embora isso aqui tenha uma correlação parecida com o que aconteceu na bolha.com, há uma diferença maior nessa história aqui, tá? E a diferença é de grau. A internet, né, a bolha.com, realmente ela dava uma vantagem muito grande em termos de descentralização, de união. Agora, a bolha da inteligência artificial é algo que vai mudar o mundo completamente, é um outro patamar a coisa. Então isso é difícil de prever, até se realmente esse entusiasmo todo é uma bolha, ou se isso daí é só a velocidade nova que as coisas estão acontecendo, né? Não sei, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se vai ter uma explosão disso daqui, se vai ter uma bolha furando, crescem temores de uma bolha bilionária na inteligência artificial. Não existe uma bolha na IA, tem 3 bolhas na IA, não sei o que lá, que vai ter uma explosão e não sei o que lá que vai cair, né? Enfim, eu sinceramente acho que não vai ser bem assim não, pelo menos não estamos tão perto assim de uma bolha na inteligência artificial. É verdade, desconfie de empresas que dizem, não, nós estamos usando inteligência artificial. Mas peraí, pra quê? Está usando em que exatamente? O que é que você faz? Porque eu já vi um monte de anúncio de empresa que fala, não, que nós corrigimos fazemos coisas para você de, sei lá, fazer agendamento de tarefas com inteligência artificial. Mas peraí, como é que é isso? Porque não faz muito sentido, né? Como é que você vai usar a inteligência artificial para isso? Né? Não tem uma lógica muito grande. Eu tenho certeza que a gente vai ter realmente um ganho muito grande, mas muita gente que usa nesse momento o termo inteligência artificial para poder inflar o valor da ação, o valor da companhia, não está usando de verdade. Aí isso sim, isso é o que aconteceu em 99 e 2000, essas empresas que acabaram realmente sumindo e dando espaço à internet de verdade, que é a que a gente conhece hoje, né? Então é isso aí, vamos ver. Agora, se acontecer uma explosão da bolha de AI, espere uma correção de mercado muito grande, tá? Não vai afetar só a bolsa, não vai só as empresas de inteligência artificial, não. Costuma afetar todo o mercado. Foi o que aconteceu nos anos 2000 também. Afetou também o mercado de forma geral, não só as empresas de inteligência artificial.